fica evidente que se tem a ausência dos a fumaça do bom direito para a prisão. A melhor doutrina, ela conceitua crime como sendo um fato típico, antijurídico e culpável. Fato típico. O que é o fato típico? O fato típico, ele tem que ser observado sobre 3 aspectos: o aspecto formal, o aspecto material e o aspecto subjetivo. O aspecto formal do crime é a subsunção, é o enquadramento perfeito da lei ao caso concreto. O fato praticado pela paciente realmente ocorreu. Houve um fato típico em seu sentido formal, mas não houve um fato típico em seu sentido material. O que é o sentido material? É a lesividade, é a relevância que tem no direito penal. Que relevância teve no direito penal a conduta praticada pela paciente? Nenhuma. Sobre a égide do princípio da lesividade, não há crime sem lesão. O princípio da insignificância, ele exclui a tipicidade penal. O princípio da insignificância exclui a tipicidade. Se exclui a tipicidade penal, não há crime. Se não temos tipicidade, não temos crime. E é o que estabelece o princípio da insignificância. Essa corte, através do ministro Celso de Mello, impôs 4 vetores para a imposição do princípio da insignificância. Quais sejam? A mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social, reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica. No caso em tela, podemos observar que a paciente Flávia Almeida exercia a atividade clandestina para fins de evangelização. Vossas Excelências, ela exercia uma função social. O fim era de evangelizar. Daí nós podemos tirar o primeiro requisito, o primeiro vetor instituído por essa casa: mínima ofensividade da conduta. O segundo item: nenhuma periculosidade social. A rádio tinha fins sociais. A rádio anunciava o que se passava naquela comunidade longínqua. Nenhuma periculosidade social. A rádio não tinha função de cometer crimes e não era usada para fomentá-los. O terceiro item é o reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta. Nós conseguimos vislumbrar que conduta lesiva pode trazer àqueles que exercem uma função social, que está exercendo um bem comum. O reduzidíssimo grau de reprovabilidade se faz presente. O laudo da Anatel, consta nos autos, o laudo da Anatel, que a rádio ela operava com a transmissão de 32,5 watts. O bem jurídico protegido pela norma penal incriminadora não era capaz de ser lesado. Por quê? Primeiro, porque não tinha rádio ou qualquer outro meio de telecomunicação perto. E mesmo se houvesse, a norma penal incriminadora, o bem jurídico protegido pela norma penal incriminadora não seria capaz de ser lesado, em virtude da transmissão da rádio seja apenas 32,5 watts. Diante de todo exposto, fica claro e evidente que os princípios da insignificância, os vetores do princípio da insignificância instituído por essa casa, se fazem presentes no caso em concreto. O princípio da intervenção mínima, ele estabelece que o direito penal, ele deve ser usado como a última ratio. Eminentes ministros, o direito penal, ele é o meio mais violento de regulação social. Sobre a égide do princípio da subsidiariedade, se o direito administrativo é capaz, se o direito civil é capaz
de tutelar o bem jurídico oferecido pela norma, estes devem ser trazidos para o direito administrativo e para o direito civil. O direito penal é a última ratio. O direito penal vai regular quando todos os meios extrapenais não foram capazes de regular aquela medida. Sobre o enfoque do princípio da proporcionalidade, nós temos que observar que a medida que se impõe é uma medida privativa de liberdade. E a medida privativa de liberdade vai de encontro ao que preceitua um Estado democrático de direito. Hoje, no Brasil, nós vivemos uma política criminal de um país ditatorial e não de um país de uma democracia, porque na democracia prevalecem os direitos e as garantias fundamentais do cidadão. Diante de todo exposto, peço a vossas excelências que hoje, no caso em concreto, se faz presente o princípio da insignificância, e peço a vossas excelências que aceite esse pedido de habeas corpus. Peço que hoje ocorra aqui a justiça e que hoje ocorra o trancamento dessa ação penal. Muito obrigado.